Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a teoria psicanalítica do Freud, com mais ênfase no desenvolvimento e o impacto que essas etapas geram na vida adulta. Alguns termos, algumas palavras que a gente geralmente utiliza quando está ensinando o básico da psicanálise, eu procurei para esse vídeo aqui alterar, trocar algumas palavrinhas aí para o YouTube não achar que esse assunto aqui é de baixaria. E de repente acabar excluindo esse vídeo, sei lá, né? Eu não sei que tipo de punição que o YouTube faz. Mas enfim, vamos lá para o assunto. A teoria psicanalítica é uma abordagem geral do desenvolvimento humano. Ela postula que comportamentos e atitudes são fortemente influenciados por impulsos e instintos irracionais, todos eles inconscientes. E esses impulsos muitas vezes têm origem em experiências infantis. Por exemplo, um indivíduo que teve uma relação complicada com seus pais, ele pode desenvolver dificuldades em estabelecer relacionamentos saudáveis na vida adulta. Outro exemplo é um medo inexplicável de certas situações ou objetos. Segundo a psicanálise, esses medos eles podem ter origem em experiências traumáticas esquecidas da infância, que no caso a pessoa não identifica porque elas estão recalcadas, presas lá no inconsciente. A psicanálise foi proposta por Sigmund Freud, e ela é uma teoria que explora como os fatores inconscientes moldam a nossa personalidade e as nossas ações ao longo da vida. Os impulsos internos, os motivos profundos e as necessidades inconscientes enraizadas na infância são a base da teoria psicanalítica. Segundo essa teoria, essas forças subjacentes influenciam todos os aspectos do comportamento e pensamento humano. Elas afetam desde os menores detalhes da vida cotidiana até as escolhas mais importantes da vida. Por exemplo, a escolha de uma carreira pode ser influenciada por desejos inconscientes de aprovação parental. Alguém pode escolher ser médico, por exemplo, porque inconscientemente quer atender às necessidades de um pai que sempre valorizou essa profissão. Em outro exemplo, uma outra pessoa pode optar por ser psicóloga como uma forma de competir com a mãe, que também é psicóloga, tentando assim ganhar reconhecimento ou superar essa mãe na sua área de atuação. Sendo todos esses exemplos que eu citei jogos inconscientes. Da mesma forma, pequenos hábitos ou manias podem ter raízes em experiências da infância. Por exemplo, uma pessoa que rói as unhas pode estar lidando com uma ansiedade reprimida relacionada a situações estressantes enfrentadas lá na infância, como por exemplo conflitos familiares frequentes. E esse comportamento pode ser uma forma inconsciente de aliviar a tensão e o estresse. Agora, como que surgiu a psicanálise? Ela teve origem com Freud, que foi um médico austríaco que tratou pacientes com doenças mentais. Ele prestou atenção aos relatos de sonhos e fantasias dos seus pacientes, além de fluxos de pensamentos não censurados. E aí então, com base nessas observações, o Freud construiu uma teoria elaborada e multifacetada que buscava explicar como que os processos inconscientes influenciavam tanto um pensamento como o comportamento humano. Por exemplo, Freud observou que muitos dos pacientes dele tinham sonhos recorrentes, que, segundo ele, esses sonhos recorrentes refletiam desejos e conflitos internos. Um paciente que sonhava frequentemente com quedas, por exemplo, pode estar lidando com sentimentos de insegurança ou medo de falhar em áreas importantes da vida dele. Freud interpretava essas quedas como um símbolo de medo sobre perder controle ou então de não atender às expectativas. Freud acreditava que as fantasias podiam revelar desejos reprimidos. Por exemplo, uma pessoa que constantemente fantasiava sobre ser poderosa pode estar compensando sentimentos de impotência ou então de baixa autoestima na vida real. Ele também deu grande importância ao conceito de transferência, onde os pacientes projetavam sentimentos e atitudes de figuras importantes da vida desses próprios pacientes na figura do Freud, na figura do terapeuta. Por exemplo, um paciente podia desenvolver sentimentos de forte amor ou então de raiva em relação ao seu terapeuta. Nesse caso, podendo refletir sentimentos não resolvidos em relação aos próprios pais do paciente. Esses métodos de observações permitiram ao Freud desenvolver uma teoria complexa do aparelho psíquico, enfatizando a influência dos processos internos que são inconscientes e a importância das experiências da infância no desenvolvimento da personalidade e do comportamento adulto. De acordo com Freud, o desenvolvimento nos primeiros 6 anos de vida ocorre em 3 fases. Cada fase é caracterizada por um interesse sexual específico e o surgimento de prazer em determinada região do corpo. A primeira fase é a oral, onde todo o prazer está centrado na boca. A segunda fase é a anal, onde o prazer está associado ao controle das funções excretoras. E a terceira fase é a fálica, onde o prazer se concentra todo nos órgãos genitais. A teoria da sexualidade do Freud foi um dos motivos pelos quais a teoria psicanalítica foi inicialmente rejeitada.
porque as sensibilidades de uma época vitoriana sustentavam justamente o oposto, a infância enquanto período de inocência. Porque naquela época acreditava-se que as crianças eram inocentes e assexuadas. E além disso, também se considerava que as paixões sexuais, mesmo na idade adulta, eram vergonhosas. Assim como hoje também é, mas naquela época era muito mais. Por exemplo, Freud sugeria que o bebê obtinha prazer ao ser amamentado, o que contrastava totalmente com a visão vitoriana de que a amamentação era um ato puramente nutritivo. Outro exemplo é a fase anal, onde o prazer é derivado do controle das funções intestinais. Essa era uma ideia vista como inapropriada e desconcertante para a sociedade da época. Freud também introduziu o conceito de complexo de Édipo na fase fálica. Esse conceito sugeria que as crianças desenvolviam desejos inconscientes pelo genitor do sexo oposto, ao mesmo tempo em que desenvolviam um sentimento de rivalidade com o genitor do mesmo sexo. Essa ideia também chocou a sociedade vitoriana, que acreditava na pureza e inocência das crianças. Essas teorias sobre a sexualidade infantil foram revolucionárias e ao mesmo tempo controversas. Elas desafiavam as normas sociais e percepções da época, contribuindo para uma resistência inicial da teoria psicanalítica de Freud. Além dessas três fases que eu falei, segundo Freud, após um período chamado de latência, a fase genital começava na puberdade. E essa fase era aquela que se estendia por toda a vida adulta. Durante a latência, os impulsos sexuais são reprimidos e as crianças podem focar em outras áreas como socialização e aprendizado. E então, na fase genital, os impulsos sexuais ressurgem com a puberdade. O interesse sexual então se volta para outras pessoas e não para o próprio corpo. Essa é a fase caracterizada pelo desenvolvimento de relacionamentos amorosos e busca por gratificação sexual com parceiros. Freud acreditava que tanto a maturidade emocional quanto a saúde mental dependiam de como os conflitos das fases anteriores foram resolvidos. O indivíduo que passou bem por essas fases teria menos problemas para formar relacionamentos saudáveis e satisfatórios na vida adulta. Já por outro lado, dificuldades e fixações nas fases anteriores poderiam resultar em problemas de relacionamento e dificuldades sexuais na idade adulta. Freud afirmava que a satisfação sexual, derivada da estimulação das zonas erógenas, está intrinsecamente ligada às principais fases, necessidades e desafios do desenvolvimento. Durante a fase oral, por exemplo, a sucção não vai fornecer apenas alimentação, mas também proporciona um prazer erótico e fortalece o vínculo com a mãe. Atos como beijar na vida adulta podem ser vistos como vestígios dessa fase oral. Em seguida, na fase anal, os prazeres estão relacionados ao autocontrole, inicialmente ligado à eliminação fecal e ao treinamento para o uso do banheiro. Essa é uma fase que vai ser crucial para o desenvolvimento do autocontrole e da disciplina. Freud argumentava que a forma com que esses desafios são enfrentados influencia diretamente o desenvolvimento psicológico e emocional do indivíduo. Por exemplo, uma criança que tenha enfrentado muitos conflitos ou pressões durante a fase anal, ela pode desenvolver problemas relacionados ao controle e à autoridade na idade adulta. Por outro lado, o desenvolvimento saudável nessa fase pode resultar em um adulto com habilidades de autocontrole e disciplina bem desenvolvidos. Esses exemplos ilustram como padrões de comportamento e escolhas da vida adulta podem ser influenciados por experiências e conflitos das fases anteriores. Freud destacava a importância de entender os estágios iniciais do desenvolvimento para compreender melhor o comportamento humano. A teoria psicanalítica sustenta que as fantasias e memórias da infância permanecem como algo poderoso ao longo da vida. Isso é particularmente evidente porque essas memórias e fantasias continuam a afetar o desejo sexual, o que Freud chamou de libido. Por exemplo, você já se perguntou por que algumas pessoas se sentem atraídas por parceiros que se assemelham com alguma figura de autoridade, como um professor ou um chefe, ou então porque muitas pessoas se referem ao seu cônjuge como pai, como mãe. Então, nesses casos, a teoria do Freud fornece uma explicação clara. A relação pai-filho ressoa em todos os relacionamentos futuros.